Algo termina, algo começa. Eu terminei o 7º volume da saga do bruxo, A Senhora do Lago. Deixa eu começar por uma personagem que a maioria das pessoas esquece, e é a Philippa Earhart. E não precisa te lembrar que aquele personagem importa, você vai sentindo na medida que você vai lendo. É o famoso mostre, não explique. E tem uma imagem nesse livro, no final do livro, que resume tudo isso. Uma criança tenta pegar uma carpa, é uma lembrança da Philippa. A carpa escapa. A criança é a Philippa. Ela sempre vai escapando. O Sapkowski usa essa lembrança no exato momento em que Philippa vota em conselho a favor de deixar a Ciri ir embora. A imagem opera em 2 níveis, o literal e o simbólico. Philippa passou a vida inteira tentando controlar o futuro. A loja das feiticeiras é exatamente isso. Um braço que se estende para pegar o destino antes que ele se mova sozinho. Ciri ali representa a carpa. O trono de Sintra é a carpa. No momento do voto, a feiticeira mais lúcida da sala, no caso a Philippa, que está liderando, reconhece que segurar a Ciri naquele momento vai matar todo o plano, que a carpa controlada não é carpa, é um peixe morto numa bacia. Então ela não faz isso por bondade, ela libera a Ciri porque é a jogada mais calculada da cena. Esse é o método do Sapkowski. Cada um dos personagens secundários que aparece tem uma história, uma motivação, uma contradição. Você encontra alguém numa cena, nunca mais vai ver aquela pessoa, e ainda assim aquela pessoa, ela te marcou de algum jeito e contribuiu para que a história fosse adiante. Porque a pessoa naquela história era real, ela representava algo visceral que você reconhece sem conseguir nomear direito. Isso faz parte do lore. É uma semiótica aplicada à ficção, cada detalhe é signo, cada presença carrega sentido, ela é em si mesma. E sabe onde que isso aparece com mais força aqui nesse livro? Nas batalhas. O Sapkowski, ele escreve como uma fenomenologia do horror. Tem uma cena no livro, que se você ler, você sabe qual que eu tô falando, onde a gente acompanha um grupo de médicos no campo de batalha. E através deles, você vê a guerra pelo ângulo que ela realmente tem. A ausência de sentido, corpos que antes eram pessoas mortas, preconceito funcionando como sistema, privilégio dos senhores de guerra como um dado naturalizado num mundo que aceita isso sem questionar. Ele não vai explicar isso para você. Não tem um narrador dizendo a guerra é horrível. Você sente nos detalhes, você sente na história. Mostre, não conte. Nada do que você está lendo no livro A Senhora do Lago, o livro 7, está acontecendo naquele momento. Tudo é uma memória. Tudo é um sonho contado por Nimue, a verdadeira Senhora do Lago do título. De um ponto no futuro onde Geralt e Yennefer e a Ciri já são lenda, já são mito. Já são os personagens das histórias que as crianças ouvem sem saber se existiram de verdade. Isso é genial, gente. Tá te mostrando como uma história vira lenda enquanto você a lê. Cada escolha errada, cada momento de beleza, cada gafe da Ciri você lê sabendo, mesmo que inconscientemente, que aquela história já acabou. Tipo uma melancolia estrutural. Tá embutida na forma, não no conteúdo, na forma como ele conta. E no centro disso tudo tem a Ciri. A saga inteira, mesmo quando parecia ser sobre Geralt, sobre Yennefer, não. Sempre foi sobre ela, sobre a Ciri, sobre a Cirila. Ela é a força motriz, ela é o destino encarnado, mas não metaforicamente no livro, ela é literalmente. Ela salta no tempo, no espaço, nas dimensões. Ela é o movimento da história. A história se movimenta em torno dela. Tem uma cena no início do livro que você vai reler depois de entender diferente ela no final do livro. A Ciri encontra Galahad, um cavaleiro que não pertence ao mundo dela. Uma conversa que está parecendo deslocada. O livro começa assim. Você passa por ela sem entender completamente o peso daquela conversa. Só mais tarde você percebe. Era um dos saltos da Ciri. Estava em outro tempo, outro lugar, outra camada da realidade, e Sapkowski te colocou lá sem aviso. Você fecha o livro e entende que Galahad é arturiano, na história do rei Arthur, que aquela cena não era aleatória. A estrutura inteira ela vai se revelar para lá para o final. Tem um prazer específico nos livros finais de uma saga longa, aquela costura de ligar os pontos, quando você vê um fio que foi deixado solto 3 livros atrás, quando o personagem que você achava que era coadjuvante revela que sempre foi estrutural na história. Da narrativa ela tá te dizendo, eu sabia onde eu estava indo o tempo todo e você percebe isso. O Sapkowski faz isso aqui com o Jaskier e com vários personagens. O passado do Bardo, por exemplo, é revelado nesse volume aqui de uma forma que recontextualiza tudo que você viu antes sobre o Bardo. Ele não era apenas o alívio cômico, o contador de histórias, o amigo inconveniente do Geralt. Havia camadas ali de personagem, havia dor, havia escolhas que ele fez no passado e a gente não conhecia, escolhas que fizeram ele ser quem ele é. A companhia também do Geralt, que começa no livro anterior, a história do grupo que acompanha Geralt nesse volume, ela é arrebatadora, porque o Sapkowski faz algo tecnicamente muito arriscado. Ele pega um Geralt que decidiu não mais ser bruxo, porque você não está abandonando o que você é só porque você decidiu parar de ser bruxo, e sempre vai ser um bruxo.
Fringilla tá lá também. A relação dela com Geralt é o que mais te surpreende do livro. Tu não esperava porque, além de funcionar, traz um sentido emocional muito grande dentro do que os dois personagens são. E tudo isso vai convergindo de uma forma muito violenta. A égua Kelpis, a égua da Ciri, um ser de pesadelo folclórico que Sapkowski usa como seriedade que o mito merece, como ele faz em vários livros, e o confronto final com Bonhart também está ali. Se você chegou até esse volume, você sabe quem é o Bonhart, você sabe que ele representa o que ele representa para Ciri, e quando o confronto chega, é inevitável o que acontece. A série da TV, da Netflix, para num ponto anterior a esse livro. A gente vai ver isso tudo agora, talvez na próxima temporada, se a gente ainda tiver vontade de assistir, né? Membros da companhia do Geralt. Aquela companhia que a gente vê se formar desde o livro anterior. E eu vou colocar aqui como uma pergunta aberta, porque eu não tenho certeza se é uma resposta certa, se o Sapkowski realmente escolheu isso, mas eu senti que a companhia é uma homenagem clara a Tolkien e o Senhor dos Anéis, né? A Companhia do Anel. A forma como eles morrem, a dignidade que o Sapkowski dá a cada saída, a cada personagem, o peso que cada perda carrega na narrativa, é reverencial. E Tolkien construiu um mundo próprio, prestando respeito ao leitor e mostrou que mundos podem ser construídos dessa forma. Tem muita coisa aqui nesse livro que me incomoda. A Ciri erra muito, de novo, mesmo depois dela já ter passado por aquilo. Tem uma cena em particular, ela é enganada por um velho numa cabana, num dos mundos onde ela tá saltando. Tu pensa, ela já passou por isso, ela já deveria saber, reconhecer essa armadilha, aquela coisa, né, de você diminuir o poder do personagem, isso é irritante. Ela também tem esses momentos que eu não acho legal. Por exemplo, ele é atingido da mesma forma que Ciri profetizou anos antes que ele seria atingido, e mesmo assim ele cai aqui. É tentador chamar isso de uma falha de roteiro, mas o Sapkowski tem uma compreensão muito precisa de como as pessoas reais funcionam. A gente funciona dessa forma. Quantos de nós a gente de novo, em cima daquilo que a gente já aprendeu? A gente não aprende de forma linear. A gente derrapa, faz de novo, carrega o trauma, age a partir do trauma, mesmo quando a gente sabe que a gente não deveria. A Ciri e o Geralt têm fichas de personagens construídas ao longo de 7 volumes. E essas fichas incluem os pontos cegos deles, as repetições, os erros que são coerentes com quem eles são. Mesmo quando dói você ver isso, você entende que é assim que tinha que ser. Mas o que pesa também é o volume do sofrimento imposto a esses personagens. O autor, ele não poupa, nunca poupou os personagens, né? Mas nesse volume a sensação é que o sofrimento ele é acumulado como um argumento, como se a quantidade de coisas que eles sofrem provasse o peso da história. Às vezes menos, talvez tivesse sido mais denso, eu preferiria, mas o que ele construiu no geral é maior do que qualquer uma dessas pequenas arestas, que na minha opinião não tira o brilho do livro. A Yennefer, a Ciri, o Geralt chegam em Rivia no final. Sapkowski faz o que sempre faz, coloca você no meio de algo que você não entende o que está acontecendo. Tem uma turba de pessoas, tem um massacre, uma violência real acontece na vida, sem música de fundo, sem câmera lenta, sem preparação emocional. O Geralt é atingido, a Yennefer usa tudo que ela tem, e depois é o fim. Uma ambiguidade. Os dois desaparecem da narrativa de uma forma que o Sapkowski nunca resolve completamente. Será que eles morreram? Será que não? Existem várias teorias na internet. Talvez. A névoa que desenvolve no final carrega um simbolismo que ele claramente quis trazer, que foram as brumas de Avalon. Tá ao longo de toda a história, né? A história do rei Arthur e tudo mais. Ele não te explica, você vai sentindo o que vai acontecer. A Ciri não pode ficar onde eles estão. Volta para esse mundo, com tudo que custou, com tudo que ela perdeu. Não é mais o lugar dela. Talvez nunca tenha sido o lugar dela. Ela sempre foi um movimento, foi uma impermanência. Então a gente volta a Galahad do início do livro. O cavaleiro arturiano que encontramos naquela cena que parecia deslocada lá no início do livro. E aí você entende. A Ciri e a Dama do Lago. A saga inteira foi a construção de uma lenda que o ciclo arturiano já conhecia. Povsky a escreveu de trás para frente, do mito para a origem, mostrando como a lenda se tornou lenda. Ele faz muito isso ao longo dos livros inteiros, né? O lago, a espada, o cavaleiro que recebe a espada. Algo termina. E na última página, quando Ciri cavalga com Galahad em direção a algo que o livro não mostra, o que é, você entende que essa frase, algo termina, algo começa, é sobre o que vem depois de todo o fim, que algo sempre recomeça. Super recomendo toda a saga. Forte abraço. Até o próximo vídeo.